paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo André Reis e hoje eu posso dizer para vocês, eu sou livre do homossexualismo. Eu consegui me libertar das cadeias que me prendiam ao homossexualismo. E Deus me chamou muitos anos atrás e eu tenho experiências assim muito fortes que eu vou contar para os irmãos e dar o meu testemunho. Desde o sonho em que Jesus apareceu para mim como médico, até a luta que eu tive com um demônio que me aprisionava no homossexualismo. E uma coisa, irmãos, eu posso dizer para vocês: o sentimento, a vontade do homossexualismo, ela é perversa, ela não vem de Deus. Ele é um sentimento criado por Satanás para destruir a criação de Deus. E ele é muito sutil. E essa vontade, esse desejo, ele vem através de uma possessão demoníaca, manifesta 24 horas e a gente não percebe. Você não tem noção de que você está sendo controlado, influenciado, dominado por um demônio. E para mostrar para vocês na Bíblia que os demônios nos possuem e podem passar anos dentro de nós, eu vou contar uma história aqui na Bíblia, que está em Lucas 13, de 10 a 13, que fala de uma mulher que estava possuída por um demônio há 18 anos. E esse demônio escravizou ela e deixou ela encurvada, corcunda, ao qual ela não podia deixar a coluna dela ereta e ela vivia curvada. Mas um belo dia Jesus apareceu na sinagoga onde ela estava e ele repreendeu o demônio que estava ali causando essa enfermidade nela, e depois disso ela se endireitou e foi liberta. Isso aqui é para provar para vocês que o demônio ele pode possuir o corpo da gente e ele pode viver por anos aqui, e você viver a tua vida achando que você é normal, que isso você nasceu dessa forma. Mas é uma mentira que o diabo quer que você acredite, porque você não nasceu homossexual. Você se tornou homossexual. Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou Adão e Eva, Ele criou macho e fêmea. E Ele criou Adão para Eva e Eva para Adão. Tanto é que a humanidade existe até hoje, depois de mais de 4.000 anos, por causa da relação que o homem tem com a mulher, e o homem passa a semente dele para a mulher, ela engravida e as gerações vão continuando. De geração por geração vai nascendo filhos, que é fruto do casamento do homem com a mulher. E o diabo sabe que o nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus, porque a igreja não são esses templos de 4 paredes que você vai. A igreja somos nós que nos reunimos. O Senhor Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então a igreja somos nós. A igreja não é aquele templo de 4 paredes criado pela mão dos homens, porque Deus não habita em templo habitado por mão de homem. Ele habita no templo habitado, feito pelas mãos dele. Nós, seres humanos, homens, mulheres, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E dentro de nós tem um espaço que foi criado para Deus habitar entre nós. E o diabo, por ele ter pecado e por ele não ter mais a oportunidade do arrependimento, ele sabe que ele e os seus asséculos, os seus demônios, os seus seguidores estão condenados pela eternidade, já que ele não pode se arrepender e voltar para o céu. Então o plano dele é destruir a criação perfeita de Deus, que somos nós. Nós somos a perfeição da criação de Deus. Nós fomos feitos para ser eternos. Mas o diabo tentou Eva e Adão desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência de Adão, em ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós herdamos a morte.
de geração em geração, e nós nascemos com a morte. Então o homem, ele nasce e tem um prazo de vida e depois ele morre. Mas a verdadeira criação, a criação adâmica, quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou para que eles morressem. Mas por causa da desobediência do homem, o pecado passou para nós, e através do pecado a morte. Então, mas Jesus Cristo, ele veio, ele desceu do seu trono de graça, ele se fez homem, ele se fez ser humano, para que ele pudesse morrer na cruz e comprar e nos tirar do inferno e nos dar a oportunidade da salvação. Através da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, nós somos resgatados. E através de Jesus Cristo, nós tivemos conhecimento do reino dos céus, do plano de Deus para a nossa vida, porque Deus, ele quer que nós nos salvemos, ele quer nos salvar e quer que nós vivamos a eternidade. Essa vida que nós vivemos é apenas temporária. Eu digo que isso aqui é apenas um teste, e nesse teste a gente pode ser aprovado ou reprovado, porque ele é Deus, é ele quem determina como são as coisas. Ele nos deu livre-arbítrio para a gente viver da forma como a gente quer. Mas ele falou, você tem o livre-arbítrio. Mas se você quiser viver eternamente comigo, você tem que andar dessa forma. Porém, se você não me obedecer e não andar da minha forma, da forma como eu quero, você vai arcar com o pecado, com as consequências das suas atitudes, e você vai ter uma morte eterna. Quando nós morremos, a nossa alma ela é eterna. E existem dois caminhos para quando você morre: a vida eterna ou a morte eterna. Então, nós somos eternos. A nossa alma ela é eterna. Isso aqui é apenas um corpo. É algo onde nossa alma habita. E o que nos dá movimento e nos faz vivo é o Espírito de Deus que tem em nós. Mas a nossa essência, o que nós somos, o que nós sentimos, a dor, o ódio, o amor, a paz, a ira, todos os sentimentos que nós sentimos, ele vem da nossa alma, da nossa essência. Então nós somos a alma, a nossa alma somos nós. E essa alma, ela é eterna. Mas é você quem decide aqui nessa terra, nesse teste dessa vida, desde que você nasce até o momento que você morre, é você que decide o destino que você vai ter depois que você morrer. Eu desejo que você se livre do pecado, e eu vou te mostrar através da minha vida, através de tudo que eu passei. Não foi fácil, irmãos, e eu continuo lutando, porque o diabo, ele não desiste. Ele me conhece, ele te conhece desde o ventre da nossa mãe. Desde o momento que nós nascemos, ele está do nosso lado, nos observando, nos influenciando. Eles são demônios. Eles são os inimigos de Deus, são os nossos inimigos, verdadeiros inimigos. E eles não querem que a gente acredite que existe uma vida eterna. Eles não querem que você acredite que eles existem. Mas eles existem. O mundo espiritual é mais real do que você possa imaginar. Então eu vou falar para vocês algumas coisas aqui na palavra de Deus. Primeiro, para você acreditar no que eu estou falando, você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, você tem que crer que isso aqui é um manual de vida para o ser humano. É através dessa palavra, você tem que crer que ela é a palavra de Deus. Porque ela pode ter sido escrita pelas mãos dos homens, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não escreveram o que está aqui porque eles quiseram. Foi o Espírito Santo que incentivou eles, que inspirou eles a escrever o que está aqui. E Jesus Cristo veio para abrir os nossos olhos e nos mostrar a realidade do que nós vivemos. Porque nós vivemos aqui nesse plano terreno, mas paralelo a isso existe o mundo espiritual, que é para onde você vai quando você morre. Enquanto você tiver vida, enquanto o teu coração bater, você está no mundo dos vivos. Quando o seu coração parar de bater, você automaticamente vai para o mundo dos mortos. O teu corpo, essa casca, ela vai ficar aqui, vai apodrecer e vai virar pó, porque nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Mas a nossa alma, a palavra de Deus diz que quando morremos, o Espírito de Deus volta para ele, que é o que dá a vida.
mas a nossa alma segue o juízo. E a palavra de Deus diz que no dia do julgamento do grande trono branco, porque todos nós vamos ser julgados, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, os negros, os brancos, os pardos, os amarelos, seja quem for, você é ser humano. Não é a sua cor que te define, é o seu caráter. E é o que você é, a tua alma te define. E é a tua vida aqui na terra que vai definir, que vai decidir o fim que você vai ter na eternidade. Se você não quiser viver da forma como Deus quer que você vive, que Ele falou aqui na palavra dele, tudo bem, Ele não vai te obrigar, porque Ele poderia ter feito a gente robô e fazer aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas não, Ele nos fez livre. Só um momentinho, irmão. Ah, Dalila. A gatinha apertou o play. Então, irmãos, voltando aqui. Nós, a forma como vivemos vai definir a vida que nós vamos levar na eternidade. A forma como Deus quer que nós vivamos está aqui nesse manual de instrução eterno. A forma como você vive aqui vai definir o que você vai ser quando você morrer. A palavra de Deus é bem clara. Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode viver da forma como a gente quiser. Mas se a gente quiser viver com Ele na eternidade, tem que viver da forma como Ele quer. Porque Ele é Deus. Foi Ele que te criou. Foi Ele que me criou. E Ele é que decide quem é que vai viver do lado dele. O que precisa ser feito para você poder passar a eternidade com Ele. Mas se você não quiser, tudo bem. Você vai viver da forma como você quiser. Mas você saiba você que no dia que você morrer, você vai seguir um caminho da morte eterna. E a palavra de Deus diz que existe o inferno, que é apenas uma prisão temporária. Que na verdade, a verdadeira condenação é o lago de fogo e enxofre, aqui mesmo na terra. Onde diz a palavra de Deus que o inferno e os mortos que nele há serão lançados no lago de fogo. Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo. Os mortos, o mar dará os seus mortos e serão julgados e lançados, aqueles que morreram sem salvação, no lago de fogo. E você, irmãos, passará a eternidade sendo queimado em carne. Deus vai te transformar em corpo podre. A tua alma vai ter um corpo e ela vai sofrer pela eternidade. Os bichos vão te comer. Você vai ver e vai sentir os bichos te comendo. O óleo, o fogo da lava te queimando, mas a sua carne não é consumida. E a dor, ela é eterna, ela será eterna. Você já queimou o dedo alguma vez com água quente ou com gordura? Uma dorzinha que seja, uma queimadurinha, não dói pra caramba? Agora imagine o seu corpo inteiro coberto por uma fritura, por uma gordura quente, que vai ser muito pior. Uma lava vulcânica quente. Você vai ser queimado pela eternidade. O seu corpo vai ser queimado. Você vai sentir a dor. E o pior, você vai ter todas as memórias de quando você viveu aqui na Terra. Você vai ver, vai saber que você teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Porque você não quis lutar para se libertar do pecado que te escraviza. Irmãos, eu não vim aqui para te julgar. Eu vim aqui para abrir os seus olhos e falar o que está escrito na palavra de Deus e te mostrar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, e isso aqui é um manual que vai dizer no fim da tua vida, no final desse teste, para onde você vai. Se você vai viver a eternidade no céu, andando em ruas de ouro, em lagos de cristal, ao lado do Senhor, tendo Deus como seu sol, brilhando, iluminando tudo, sentindo um amor, um prazer, coisas que você nunca, os seus olhos não podem imaginar, os seus ouvidos não podem imaginar, que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem
aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então, irmãos, para você viver a eternidade ao lado do Senhor e viver da forma como Deus preparou, Jesus está preparando no céu para a gente, você tem que se negar, você tem que negar o pecado dentro de você. E é uma negação diária, é uma luta diária, é no dia a dia. A salvação, ela é diária. Não acredite nesses pastores dessas igrejas que falam que se você se arrepender e aceitar Jesus, você está salvo pela eternidade, que a palavra de Deus diz que a salvação, ela pode ser perdida, porque a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Ou então riscarei o teu nome do livro da vida. Então, é possível você perder a salvação. Porque Deus, Ele não ia permitir que você aceitasse a Cristo e continuasse vivendo da forma como você vivia no pecado. Porque o pecado gera consequência. E o teu pecado vai te levar para o inferno. O meu pecado vai me levar para o inferno. Se eu não lutar contra o meu pecado todos os dias e usar as armas que Deus me deu na palavra dele, o meu fim vai ser o lago de fogo na eternidade. E todos nós, irmãos, seremos julgados. Todos. E existe para cada ser humano um livro chamado Livro das Obras. E nesse livro são escritos todas as coisas que você faz de bem e de mal aqui nessa terra. Tudo que você faz é anotado nesse livro. No dia do julgamento do grande trono branco, Deus vai abrir esse livro e vai mostrar para você, vai passar um filme da tua vida e mostrar para você tudo que você fez, as oportunidades que você teve e perdeu, e por que você está sendo condenado pela eternidade. Então, irmãos, eu vim aqui apenas para alertar e para, com a minha experiência, passar para vocês que é possível sim lutar contra o homossexualismo, é possível sim se libertar do homossexualismo e ter uma vida santa e viver da forma como Deus quer que você viva. E eu vou mostrar para vocês aqui a sutileza de Satanás, dos demônios, quando eles nos possuem e a gente nem sabe que está possuído. Nós vivemos normalmente, eles vivem influenciando a nossa vida no dia a dia, porque se você não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você é uma casa com a porta aberta e o demônio pode entrar a hora que ele quiser e dominar aquela casa e controlar aquela casa. Então, irmãos, para você poder se livrar desse demônio, você precisa usar as armas que Deus te dá para você poder se libertar dele e convidar o Espírito Santo para morar e habitar dentro de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, para louvar e glorificar a Ele. Nós fomos criados para ter Deus habitando em nós. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, Deus habita em templos feitos pela mão dele. E nós somos feitos pela palavra dele, pelas mãos de Deus, nós fomos feitos do pó da terra. Então você, irmão, eu, você, os nossos irmãos, nós somos a igreja. A igreja não é aquele lugar que toca aquela música bonita que você gosta quando você vai e se sente bem e depois você sai de lá para continuar vivendo uma vida de pecado. Engana-se você se você vai na igreja apenas para isso. Ah, eu estou indo na igreja. A igreja não salva ninguém. O que salva você é você fazer a vontade de Deus, reconhecer que você é pecador, pedir perdão pelos seus pecados, aceitar a Jesus e confessar a Ele como seu único e suficiente Salvador, e lutar no dia a dia contra o mal, porque ele não vai desistir de você até o dia que você morrer. Por isso você precisa estar forte, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a palavra de Deus, e mais importante que ler a palavra de Deus, você precisa praticar a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus apenas, esse é apenas um livro de história, mas quando você lê e pratica a palavra de Deus, ela se torna poder na tua vida. E Deus começa a habitar em você e começa a mudança na tua vida. Então eu vou mostrar para vocês aqui, em Lucas 13, versículo 10 a 13, que um demônio possuiu uma mulher por 18 anos e fez essa mulher ficar corcunda e
com dores, doente. Ele adoeceu ela por 18 anos. Porque é isso que os demônios fazem com a gente, eles nos adoecem. Eles querem o nosso mal. Eles podem até te dar temporariamente alguma coisa boa, mas ele vai te cobrar uma coisa muito preciosa para você. Às vezes a tua alma, ele vai exigir de você. E se liberte do demônio, se liberte de Satanás enquanto você pode. E lute contra a tua carne, porque o pecado dentro de nós, ele luta o tempo todo. Dentro de nós existem dois lobos. O lobo do mal, o lobo do pecado e o lobo do espírito. Nós temos o espírito dentro de nós. Quando você alimenta a carne, o lobo da carne fica forte e o espírito fica magro e fraco e não consegue lutar contra o lobo da carne que está forte porque você está alimentando ele. Mas quando você para de alimentar o pecado dentro de você, ele vai minguando, ele vai emagrecendo, ele vai ficando fraco e você vai fortalecendo o lobo do espírito que está dentro de você. O leão, vamos dizer assim, o lobo não, o leão do espírito que há dentro de você. E o seu espírito fica forte e o lobo do pecado, ele não consegue lutar contra o espírito porque você está fortalecendo o teu espírito. Então vamos lá, em Lucas 13, versículo 10 diz assim: a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus ensinava na sinagoga. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O demônio dentro dela causava nela enfermidade. Havia já 18 anos. O demônio já possuía essa mulher por 18 anos e causava nela essa enfermidade, ao qual ela não conseguia andar, ela não conseguia fazer as coisas que ela precisava. Ela andava encurvada, com dores, doente. Por 18 anos esse espírito habitou nela. E via já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, irmãos, por experiência própria, à medida em que eu buscava o Senhor, à medida em que eu lia a palavra de Deus e praticava a palavra de Deus, à medida em que eu jejuava, à medida em que eu subia ao monte para orar, à medida em que eu orava, em que eu obedecia a palavra de Deus, eu comecei a enfraquecer o lobo do pecado em mim. E o demônio não conseguia mais me controlar. Ele não conseguia mais ter domínio sobre mim. E de tanto eu jejuar, e de tanto eu buscar o Senhor em vigílias, na igreja junto com os meus irmãos, louvando e adorando o Senhor, porque isso machuca o demônio. Ele não consegue, ele não tem força para lutar, porque você está fortalecendo o seu espírito. E o seu espírito fica forte. E vai chegar um determinado tempo que esse espírito, esse demônio vai ser expulso do teu corpo. E ele vai te confrontar. Como ele fez comigo. Então, irmãos, para vocês entenderem, o homossexualismo, ele é uma possessão demoníaca. Manifesta 24 horas, desde o momento em que você se deita, até o momento em que você se levanta e no seu dia a dia. Ele fica dentro de você, te influenciando a praticar o pecado, porque ele sabe que se você pecar com o teu corpo, você está pecando contra Deus, diretamente contra Ele, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, você precisa lutar contra esse demônio que há dentro de você. E falsas igrejas e falsos pastores e falsos missionários por aí têm dito que você pode ser homossexual e você pode praticar sua vida pecaminosa e servir ao Senhor. Isso é uma mentira, isso é abominação, isso é heresia, isso é apostasia. É mentira que Satanás colocou no teu coração, ou que ele disse por engano através dessas pessoas. Você não pode praticar o homossexualismo e servir a Deus ao mesmo tempo. Você não pode adorar a dois senhores. Ou você vai agradar a um e entristecer o outro. Você não pode
servir a Deus e ao diabo. Porque quando você pratica o pecado, você está servindo ao diabo. Você está dando lugar a ele, dando legalidade a ele para agir na tua vida. Então, irmãos, existe. Se você é homossexual e está vendo esse vídeo, saiba que dentro de você existe um demônio que está te influenciando a praticar atos de homossexualismo que são abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus, ele não se agrada. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra o quanto Deus se aborrece, o quanto Deus se ira, o quanto desagrada o Senhor a prática do homossexualismo. Se você tiver uma Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 18. E você vai ver o que o apóstolo Paulo disse nesse capítulo aos Romanos sobre a prática do homossexualismo e suas consequências. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter isso na tua consciência e acreditar que essa palavra é viva e ela é inspirada por Deus. Ela veio dos céus e dada a nós para que nós pudéssemos nos libertar. Aqui está a verdade e você precisa praticar a verdade. Se você é como eu, que mesmo na vida de pecado do homossexualismo se sente sujo depois de praticar o pecado, você se sente como se você estivesse fazendo algo que você, lá no fundo da tua alma está dizendo para você que é errado, que não é certo você continuar fazendo o que você está fazendo. Se isso te angustia, te causa uma tristeza, amados, é o Espírito de Deus gritando dentro de você que você precisa se libertar desse demônio e buscar o Senhor com toda a tua força e lutar até o último dia da tua vida para que você possa passar a eternidade ao lado do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32. O título diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, para que você não tenha desculpa de dizer que não sabia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, homem com homem. A verdade de Deus é homem com mulher e mulher com homem. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Mudaram o uso natural. A menina, quando ela nasce, a forma como ela foi criada, o natural dela é que ela, quando ela crescer, ela conheça um rapaz, ela fique noiva desse rapaz e case com ele e tenha filhos com ele. Essa é a verdade. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Também os homens, deixando o uso natural da mulher, a natureza do homem, quando ele nasce, ele cresce, ele tem que namorar uma mulher, ele tem que noivar com essa mulher, casar com ela e ter filhos com ela. Essa é a verdade, a natureza do homem, a verdadeira, a que Deus criou. E o diabo, irmãos, fez comigo por 40 anos praticamente. Me fez desonrar o Senhor, me fez pecar contra o seu espírito, me pecar contra ele. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, você sabe que Deus existe e tem o conhecimento dele. Você se importa com o que Deus pensa sobre você? Ou não se importa? Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meu querido, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que somos dignos de morte quem pratica o homossexualismo, o lesbianismo. Se você faz o uso contrário à natureza, que seria, se você é homem e faz sexo com outro homem, se você é mulher e faz sexo com outra mulher, você está indo ao contrário da natureza, ao que Deus criou. Então, para Deus você é digno de morte. São dignos de morte que tais coisas praticam. E você tem o conhecimento de Deus e não se importa. E as pessoas também, que sabendo de todas essas coisas, não se importam. Sabe aquela vizinha que acha bonitinho o filho gay do vizinho? Ah, não é na minha casa? E concorda com aquela vida que ele pratica. Hoje em dia, irmãos, vocês podem ver a dimensão que o homossexualismo tomou no mundo. Você que, não sei, pode ter a minha idade, eu tenho 47 anos. Você que já é uma pessoa mais vivida. Não estou falando das pessoas mais novas porque elas não sabem o passado. Volta 20 anos atrás, tenta lembrar como é que era esse mundo. Antigamente, quando eu praticava homossexualismo, eu não podia dizer que eu era gay. Eu vivia trancado dentro de um armário. Sabe por que eu vivia dentro do armário? Porque era proibido por Deus. Não era permitido por Deus. Por isso, a sociedade naquela época, ela não aceitava. Porque a sociedade daquela época tinha mais temor a Deus do que tem agora. Hoje em dia as pessoas não se importam mais com a palavra de Deus. As pessoas não se importam mais com o céu e com o inferno. Eu tive um namorado uma vez, e nas minhas crises de consciência, depois de transar com ele, eu perguntei para ele: fulano, você não se importa de estar vivendo essa vida e morrer e ir para o inferno e passar a sua vida sofrendo? Ele virou para mim, irmãos, e falou assim: eu não me importo de ir para o inferno, não. Cara, aquilo foi tão chocante para mim. E eu fiquei pensando: meu Deus,
Como é que pode uma pessoa não se importar de passar a eternidade? Sabe o que é eternidade, irmãos? Eu tenho 47 anos, acho que eu já vivi muito. Imagina você viver para sempre, sendo atormentado, sendo queimado, vivo. Você vê bichos te comendo de dentro para fora, você vê os vermes saindo de você, você sentindo toda a dor, todo o sofrimento. E como é que uma pessoa pode dizer para mim que ela não se importa de morrer e ir para o inferno? Irmãos, amigo, o inferno ele é real. Os demônios eles são reais. O céu ele é real. Os anjos são reais. Jesus Cristo ele é real. E ele veio a essa terra e ele deixou a marca dele aqui. Ele era o verbo divino. E ele se fez carne para mostrar para nós que ele se importava conosco. E ele morreu, deu a vida dele na cruz do Calvário, por mim e por você. E quando eu tive conhecimento da palavra de Deus, de que eu era digno de morte pelas coisas que eu praticava, irmãos, eu sempre tive temor de Deus. Por mais que eu praticasse o homossexualismo, por mais que eu transasse com outros homens, eu não me importava, porque eu não tinha o verdadeiro conhecimento da palavra. E eu estou aqui tentando falar para você, abrir os seus olhos e dizer para você: olha, irmão, o homossexualismo ele é pecado, ele é reprovável por Deus, ele é abominação aos olhos de Deus, porque não é um pecado que você comete fora do teu corpo como um furto, é um pecado que você comete com o seu corpo, e o seu corpo foi feito para ser templo do Espírito de Deus. Então, Satanás sabe disso, e ele te usa para afrontar a Deus, porque ele mesmo não pode atingir Deus, mas ele atinge a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus, que somos nós. Mas Jesus Cristo veio e nos deu autoridade sobre todos os demônios. E quando eu tive conhecimento disso, e quando eu tomei ciência e decidi, porque você tem que decidir, irmão. E não adianta você achar que você vai ser liberto da noite para o dia, que não é. Eu passei anos, eu fiquei anos na presença de Deus, depois eu caí. Fiquei 7 anos afastado da palavra de Deus, depois eu voltei. Fiquei 1 ano afastado do homossexualismo e caí de novo. E levantei, e caí de novo e levantei. E estou firme. Mas a palavra de Deus, ela diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Deus, ele sonda a tua sinceridade do coração. Ele sabe que você é pecador, que você é carne e é fraco, e que você pode cair, mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Ele morreu por você, e nós temos a dádiva do perdão, coisa que o inimigo não tem, que Satanás e os demônios não têm, porque eles já estão condenados. E eles querem levar a maior quantidade de seres humanos para o inferno, para o lago de fogo com eles. E eu estou aqui para abrir os teus olhos e dizer para você: você é uma alma, você é importante para Deus. Deus te ama mais do que tudo nesse mundo. Os seus bens não importam para Deus. O que você tem, as coisas materiais desse mundo não importam a Deus. Ele se importa com a tua alma, com o teu coração. Ele quer o teu coração, irmãos. E a partir do momento que você entender que você é um pecador, que você vive aprisionado pelo pecado, mas que você quer lutar quando você se arrepende de verdade, como eu fiz, você tem que colocar o teu joelho no chão e estar arrependido de verdade e falar. Você tem que falar para Deus e falar: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, meu Criador e meu Salvador, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados, eu me arrependo de todos os pecados que eu pratiquei, Pai. Eu me arrependo de todos, inclusive daqueles que eu não consigo me lembrar, que são muitos, mas principalmente, Deus, do homossexualismo, porque eu sei que é um pecado que atinge diretamente o Senhor, que afronta a sua criação, a perfeição da tua criação.
Quando você tem que confessar para Deus, Senhor, e falar para Ele, Senhor, eu me arrependo de estar vivendo nessa vida, mas eu sou fraco, eu não tenho força. Senhor Jesus Cristo, você tem que confessar que Jesus Cristo é o teu Salvador e falar, Senhor Jesus, eu creio que tu veio a esse mundo e morreu pelos meus pecados, e através do teu sacrifício na cruz, o Senhor me resgatou das mãos de Satanás, o Senhor me livrou da morte eterna e do inferno. Por favor, Senhor Jesus Cristo, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo de Deus, vem habitar dentro de mim e me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Você tem que pedir, você tem que chorar, você tem que implorar. E Deus tem que sondar o teu coração e ver a sinceridade do teu coração, a sinceridade das suas palavras. Quando Deus sondar o teu coração e Ele sentir a sinceridade, o arrependimento, Ele vai te perdoar. E no mesmo instante o Espírito Santo vai habitar em você. Ele vai te ajudar e vai te dar ferramentas. Irmãos, ora e pede a Deus, Senhor, me mostra uma igreja verdadeira, uma igreja onde eu possa sentir o teu Espírito Santo. Me mostre um pastor que seja segundo o teu coração. Me livra desses lobos vestidos de ovelhas. Me mostra, Senhor, uma igreja. O Espírito Santo vai te levar para uma igreja verdadeira. E Ele vai levantar pessoas para te ajudar a caminhar, como eu, neste momento, estou fazendo. E eu vou postar depois o vídeo que Jesus apareceu para mim em sonho, como um médico. E disse que eu tinha que tirar toda a sujeira que está dentro de mim, que estava dentro de mim. Senão eu iria morrer e não ia poder me salvar. E eu vou contar também que depois dessa luta, irmãos, foi mais de um ano lutando, jejuando, orando, subindo um monte, consagrando a minha vida ao Senhor. Quando o meu espírito estava forte, eu fiquei de frente com um demônio que tinha mais ou menos 3 metros de altura. E ele estava todo carbonizado. E ele tinha as asas dele arrancadas. E eu vi aquele toco de asa aqui. E ele estava todo queimado, ele estava carbonizado, o olho dele era vermelho. E ele olhou para mim e falou assim, eu te odeio, você é meu, mas eu não vou te largar. E eu passei a madrugada inteira lutando com aquele demônio. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, meus irmãos, eu vim aqui dizer para você, eu, André Reis, vivi na vida do homossexualismo por mais de 40 anos, eu tenho 47 anos. E hoje em dia eu posso dizer para vocês, eu olho para um homem e eu não sinto mais nada. Mas o diabo, ele é astuto e ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe onde me pegar, ele sabe onde é o meu fraco, onde me pegar de jeito. Isso eu tenho que vigiar. E eu tenho com isso que usar as armas que Deus me deu, que é o jejum, ler e praticar a palavra de Deus, orar, cultuar com os irmãos numa igreja. Subir monte para orar, irmãos. Quando eu estou forte, ele não consegue me dominar, o sentimento não volta, o demônio não consegue se apossar de mim. E ele já voltou algumas vezes, e eu vi ele se materializando no meu quarto e colocando pesadelos na minha mente, pesadelos ao qual eu transava com homens no meu sonho, e eu acordava todo sujo. Mas isso é porque o diabo, ele tem poder, os demônios, ele tem poder para colocar na tua mente sonhos e pesadelos que vão turbar a sua mente, o seu coração e deixar você em dúvida e fazer com aquele pecado que você estava lutando para afastar, para poder se afastar, para poder se libertar, que aquilo tudo venha novamente à tua mente e que você caia. E ele vai levantar um homem ou uma mulher do jeitinho que você gosta para te tentar, para te fazer cair. Mas eu estou aqui falando para você, eu não sou santo, e é no dia a dia, na luta diária, a minha salvação é lá no dia a dia. Eu jejuo praticamente toda semana. Eu oro, eu leio a palavra todos os dias. Tem dia que eu estou tão cansado
que eu não leio, mas eu sinto uma falta. E quando você começa a estar na presença de Deus, a Bíblia, ela começa a falar com você. Quando você começa a ler, a tua mente viaja nas histórias, como se você estivesse lá vendo aquilo acontecer. Então, amados, o homossexualismo, ele é um pecado, ele é abominação aos olhos do Senhor. É um pecado que afronta diretamente a Deus. É um pecado que você comete no teu corpo, que foi criado pelas mãos de Deus para ser templo e para adorar a Ele. E o diabo sabe que ele já está condenado, mas ele quer te levar. E até o último dia da tua vida ele vai lutar para te levar para o inferno. Mas você tem as armas necessárias aqui, hoje, para começar a lutar contra o desejo, contra a vontade, contra a possessão. Acredite, meu amado, você que é lésbica, você que é homossexual, que vive uma vida de pecado, mas que no fundo da tua alma você não se sente bem, você sente que algo está errado. É o Espírito de Deus dentro de você, o que te dá vida, te incomodando, dizendo que aquilo não é o que você foi criado para ser. Se você tem essa consciência e deseja se libertar, o caminho é esse. Leia a palavra de Deus. Primeira coisa, se ajoelha, se arrependa de verdade. Confesse seus pecados para Deus. Confesse Jesus Cristo como teu Salvador. Peça o Espírito Santo de Deus para vir morar no teu coração e te ajudar nessa luta. E ele vai se levantar contra você. E uma legião de anjos vai vir a teu encontro para te ajudar. E pessoas vão ser levantadas, como foi levantadas para mim. Para me levantar, e o diabo levantou pessoas até mesmo dentro da igreja para me derrubar. Mas isso é assunto para outros vídeos. Mas você tem as armas. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja. Você não precisa de um irmãozinho. Da oração do irmão, da oração do missionário, da oração do pastor para poder se libertar, não. É você. A partir do momento que você tomar a decisão no teu coração, Senhor, eu pratico isso, mas eu não quero mais praticar. Entra, me perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Espírito Santo de Deus, me ajuda a me libertar. Irmãos, a luta vai ser muito difícil, eu não vou dizer para vocês que vai ser fácil, não. Não vai ser. O inferno vai se levantar. Mas o diabo não é nada em vista do poder de Deus na tua vida. Porque se você tiver a unção de Deus na tua vida, o Espírito Santo em você, a palavra de Deus diz que você tem poder para pisar em cabeça de serpente, escorpião. E você tem poder sobre os demônios. No nome do Senhor Jesus Cristo, você pode expulsar os demônios. E você pode sujeitar eles a você. É por isso que ele quer a tua alma, por isso que ele quer te destruir. Porque ele sabe que você tem o poder para destruir a obra dele, para desfazer aquilo que ele tem feito. E ele não quer que você acredite que você pode, mas você pode, assim como eu. Meus amigos sabem. Tenho amigos que debocham de mim até hoje. Inclusive hoje, um amigo meu já de mais de 20 anos. Ele ri e debocha de mim. Eu não acredito, quero ver. Até a próxima vez que você vai cair. Porque eu não acredito. Irmãos, você não tem que fazer nada para impressionar ninguém. Você tem que impressionar o Senhor, o teu Criador. É a Ele que você deve respeito. É a Ele que você deve louvor e glória. E só Ele é digno de ser adorado e glorificado. Toma a decisão, meu irmão, de se libertar. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse Jesus como teu Salvador e convide o Espírito Santo para habitar dentro de você. E você vai ver que Deus ele vai fazer muito mais do que o que eu estou falando para você. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. E que você possa caminhar na presença dele. A minha libertação, ela demorou muito. Foi sofrida e eu não entendia. Eu questionava a Deus. Por que, Deus?
eu estou na tua presença, eu te busco, eu não pratico mais o pecado. Por que eu sou tentado? Por que eu olho para um homem e desejo? Irmãos, porque existe a prova. Deus, ele te prova. O diabo, ele te tenta, mas Deus, ele te prova, e ele quer que você seja aprovado, porque quando você for aprovado, o chamado de Deus na tua vida é muito grande. Amém? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, só Tu és digno de ser louvado, honrado e glorificado, porque por Tua voz todo o universo foi feito, por Tua voz nós fomos feitos, a Tua imagem e a Tua semelhança. Homem, fomos criados, Deus, homem e mulher, macho e fêmea, um para o outro, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço que através desse vídeo Teu Espírito Santo possa alcançar essa pessoa, tocar no teu coração ao arrependimento, que ela possa, Senhor Deus, sentir a vontade no coração e se arrepender e confessar os seus pecados e convidar a Jesus e confessar Ele como seu Salvador e convidar o Espírito Santo para fazer morada no seu coração. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, só Tu pode convencer o homem do pecado. Convence esse irmão, essa irmã que está me assistindo neste momento, que ele precisa e ele tem as ferramentas para se libertar, que basta ele querer. Senhor Deus, abençoe cada um deles que estão me assistindo. Espírito Santo de Deus, toca neles, que a Tua unção possa alcançá-los através desse vídeo, e que eu possa ser canal de bênção na vida deles, e que eles possam ser canal de bênção para outras pessoas, e que esse vídeo, Senhor, possa alcançar uma multidão. Eu te glorifico pela obra que Tu tens na minha vida, pela libertação que Tu tens na minha vida, que tem feito na minha vida, pelos dons que Tu tem me dado na palavra e no louvor, Senhor. E com o tempo eu vou mostrar para os irmãos o meu caminhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que a partir desse vídeo você possa se convencer que você pode se libertar, mas você tem que querer de verdade. Amém? Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo.